Como os conceitos bakhtinianos aparecem nos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa e refletem nas práticas de ensino e de aprendizagem de língua materna. É sobre isso que nós falamos nessa série de vídeos em que nós tratamos a respeito dos PCNs. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos e estudioso das obras do Círculo há cerca de 20 anos. Nessa sequência de vídeo, nós tratamos a respeito dos conceitos bakhtinianos nos parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, língua portuguesa, publicados em 1998. Estamos na parte 3 dessa sequência de vídeos. E a proposta é que nós olhemos para os PCNs, leiamos alguns trechos e possamos, a partir deles, comparar com trechos do Círculo de Bakhtin e também com conceitos bakhtinianos. Então, para quem está realizando a leitura dos documentos dos parâmetros curriculares nacionais, eu ainda estou na primeira parte, apresentação da área de língua portuguesa, na seção discurso e suas condições de produção, gênero e texto. Nessa seção, nós lemos nos PCNs, na página 21, quando um sujeito interage verbalmente com outro, o discurso se organiza a partir das finalidades e intenções do locutor, dos conhecimentos que acredita que o interlocutor possua sobre o assunto, do que supõe serem suas opiniões e convicções, simpatias e antipatias, da relação de afinidade e do grau de familiaridade que tem, da posição social e hierárquica que ocupam. Isso tudo determina as escolhas do gênero no qual o discurso se realizará, dos procedimentos de estruturação e da seleção dos recursos linguísticos. Vejamos como essa passagem dos PCNs se aproxima bastante da seguinte passagem do texto Os Gêneros do Discurso, de Bakhtin. Enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual minha fala será recebida pelo destinatário, o grau de informação que ele tem da situação, seus conhecimentos especializados na área de determinada comunicação cultural, suas opiniões e suas convicções, seus preconceitos de meu ponto de vista, suas simpatias e antipatias, etc. Pois é isso que condicionará a sua compreensão responsiva do meu enunciado. Esses fatores determinarão a escolha do gênero do enunciado, a escolha dos procedimentos composicionais e, por fim, a escolha dos recursos linguísticos, ou seja, o estilo do meu enunciado. Como nós vemos, essa passagem do texto O Gênero do Discurso se aproxima muito daquela passagem dos PCNs, em que os PCNs vão dizer que quando eu vou realizar um enunciado que é sempre concretizado na forma de um gênero discursivo, eu, enquanto falante ou enquanto escrevente, eu tenho uma intenção comunicativa e eu pretendo gerar uma resposta no meu interlocutor. Essa resposta é aqui colocada nessa passagem do Círculo de Bakhtin como uma compreensão responsiva do meu enunciado. E todas essas questões que envolvem essa minha interlocução com o outro, o que eu suponho que o outro saiba a respeito do que eu vou falar, as simpatias e antipatias, termos inclusive que estão presentes também nos PCNs, como eu imagino que aquele interlocutor seja, quais, por exemplo, seus preconceitos, tudo isso é mobilizado na hora em que eu busco interagir verbalmente com o outro por meio de um enunciado. Então, os PCNs, de alguma maneira, eles parafraseiam o texto bakhtiniano, dizendo que quando o sujeito interage verbalmente, ele sempre leva em consideração a recepção do seu enunciado pelo outro. Na formulação do seu enunciado, eles olham para essa recepção considerando aquilo que o outro sabe ou que ele supõe que o outro saiba a respeito do assunto, os seus valores, as suas opiniões. Nessa passagem específica dos gêneros do discurso, Bakhtin está falando a respeito da fala, da compreensão da fala. Mas, como Bakhtin vai, por vezes, pontuar no texto Gêneros do Discurso, essa ideia da compreensão do meu enunciado pelo outro não se restringe apenas à fala. Também na escrita, quando eu desenvolvo o enunciado por meio da escrita,
eu imagino como aquele outro, o meu leitor, vai recepcionar o meu enunciado. A maneira como eu imagino que o outro vai recepcionar o meu enunciado determina uma série de questões. A primeira delas é justamente a escolha do gênero. Por qual gênero eu vou interagir verbalmente com o meu interlocutor, com o meu ouvinte ou com o meu leitor. Pensemos no seguinte exemplo. Nós somos alunos de uma determinada turma e o professor propôs que a prova seja uma prova de múltipla escolha, mas nós, alunos, não queremos essa prova. Nós queremos um trabalho escrito, uma resenha ou uma prova dissertativa. Quando nós decidimos interagir verbalmente com o professor para falar a respeito disso, a primeira escolha que nós vamos fazer é escolher o gênero do discurso por meio do qual nós vamos falar com esse professor. Então, eu posso escolher falar com ele em uma conversa informal ali ao final da aula, mandar uma mensagem do WhatsApp ou um e-mail. Por que eu vou escolher um desses gêneros? A depender do grau de afinidade, da posição hierárquica que nós ocupamos, do nosso grau de intimidade. E uma vez que eu tenha escolhido um desses gêneros, imaginando a recepção do outro, eu vou pegar esse gênero e vou, de alguma maneira, equacioná-lo em termos da sua forma composicional do seu estilo. Vou fazer, por exemplo, um e-mail mais longo e em um estilo mais formal, vou fazer um e-mail mais curto em um estilo mais direto. Se eu conheço aquele professor e eu imagino que ele goste mais ou menos de um determinado tipo de enunciado, de um e-mail mais longo, mais curto, em um estilo mais formal ou menos formal, é assim que eu vou me direcionar a ele. Então, nós vemos aí uma passagem em que fica bastante clara essa influência do texto dos gêneros do discurso nos parâmetros curriculares nacionais. Também, nessa outra passagem, é bastante evidente esse diálogo dos PCNs com o texto dos gêneros do discurso. Os PCNs, na página 21, dirão: os gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados disponíveis na cultura. São caracterizados por três elementos: conteúdo temático, o que é ou pode tornar-se dizível por meio do gênero; construção composicional, estrutura particular dos textos pertencentes ao gênero; e estilo, configurações específicas das unidades de linguagem derivadas, sobretudo, da posição enunciativa do locutor, conjuntos particulares de sequências que compõem o texto, etc. Vejamos como essa passagem se aproxima muito da seguinte passagem, que está bem no início do texto, os gêneros no discurso, do Bakhtin. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo temático, por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua, recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais, mas também e, sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos, conteúdo temático, estilo e construção composicional, fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera da comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora os seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. Então aqui o Bakhtin vai trazer a ideia de que os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciados, e os enunciados têm três características, três elementos constitutivos, que são o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Vejamos primeiro a questão dos tipos relativamente estáveis. Toda vez que nós falamos, toda vez que nós escrevemos, ou seja, toda vez que nós interagimos verbalmente por meio de enunciados, nós realizamos esses enunciados de uma maneira típica. Então não existe a fala em abstrato, existe a fala dentro de certa tipicidade, dentro de certas características típicas que eu percebo como um gênero conversa informal ou que eu perceba como um gênero seminário. Não existe a escrita em abstrato, existe a escrita realizada com determinadas características típicas, como em um romance ou como em um manual de instrução. Então, essas características
típicas de determinados enunciados mostram que eles pertencem a um determinado gênero do discurso. Esses gêneros do discurso que englobam certas características típicas daqueles enunciados pertencentes aos gêneros, essas características são relativamente estáveis, porque elas podem mudar no decurso do tempo. E cada enunciado, que é sempre concretizado por meio de um gênero discursivo, ele possui 3 elementos constitutivos, quais sejam conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Vejamos novamente como os parâmetros curriculares nacionais, eles explicam cada um desses elementos. Os PCNs vão dizer que o conteúdo temático é o que é ou pode tornar-se dizível por meio do gênero. Sim, o conteúdo temático é a respeito do que eu falo em uma determinada fala ou em um determinado texto. Não é apenas isso, mas porque há também a questão do tema, da sua vinculação a um determinado momento de fala, de escrita, de produção daquele denunciado, da sua recepção. Se você quiser saber mais a respeito disso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aquela série de vídeos a respeito dos gêneros do discurso em que eu detalho mais essa questão. Mas sim, os PCNs têm razão. O conteúdo temático é sim aquilo que você diz em um determinado enunciado, em uma determinada fala, em um determinado texto. Construção composicional, a estrutura particular dos textos pertencentes ao gênero. Sim, a construção composicional é a estrutura geral e as partes que compõem um determinado texto ou uma determinada fala. E estilo, configurações específicas das unidades de linguagem derivadas, sobretudo da posição enunciativa do locutor. Aqui os PCNs chamam a atenção para o fato de que o estilo é uma característica da posição enunciativa do locutor, ou seja, da autoria daquele sujeito, da individualidade daquele sujeito. Os PCNs têm razão, mas é interessante lembrarmos que para o Bakhtin a individualidade ela não se expressa apenas no estilo, mas na própria formulação do enunciado que engloba o conteúdo temático e a construção composicional. E aqui os PCNs trazem também conjunto particulares de sequências que compõem o texto, etc. Veja, o que o Bakhtin diz é que, naquela passagem específica, é que o estilo ele é a seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais. Mas aqui os PCNs, claro, como um documento que vai englobar diversas correntes linguísticas, ele traz uma questão que é das sequências textuais. Aqui aparece apenas sequências, mas os PCNs estão se referindo a sequências textuais, que não é um conceito bakhtiniano, mas que os PCNs casam aqui para falar a respeito do estilo. O que são sequências textuais? Sequências textuais são pequenos fragmentos de texto que têm certas características. Por exemplo, determinados verbos e a conjugação desses verbos em determinados tempos e modos, a escolha de determinados adjetivos. Sequências estas que comporiam um número limitado, como sequência argumentativa, injuntiva, expositiva, descritiva e narrativa. Este não é um conceito bakhtiniano, mas ele é muito presente nas práticas ainda de ensino. Isso, a respeito dessa questão, eu falo neste vídeo, gêneros textuais versus tipos textuais, gêneros textuais, definição e funcionalidade, em que eu abordo o texto gêneros textuais, definição e funcionalidade do professor Marcuski. Nesse texto, eu vou detalhar mais a respeito do que são esses tipos textuais, essas sequências textuais. Então, se você tiver interesse, vale a pena você assistir esse vídeo. Então, o que nós vemos? Os PCNs aqui, eles estão casando essa questão dos tipos textuais, dos pequenos fragmentos de texto que teriam características específicas que mostrariam que aquela sequência é narrativa, expositiva, descritiva, injuntiva e argumentativa. E essas pequenas sequências é que mostrariam o estilo individual de um determinado enunciado. É uma leitura possível, mas não é aquilo que o Bakhtin propôs. É algo aqui que os PCNs estão fazendo um casamento da teoria bakhtiniana com outras teorias. Bom, vamos um pouco mais à frente. Na página 22, lemos nos PCNs. A noção de gêneros refere-se, assim, à família de textos
que compartilham características comuns, embora heterogêneas, como visão geral da ação a qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau de literariedade, por exemplo, existindo em número quase ilimitado. Sim, nós podemos pensar no gênero como uma família de textos. Se eu recolho vários textos e esses textos têm características comuns, por exemplo, em todos esses textos eu vejo uma cidade, uma data, um vocativo, com um certo grau de intimidade, querido fulano de tal, cara professora, por exemplo, uma mensagem, uma saudação final e um encerramento. Se eu vejo vários textos que têm essa estrutura, que tem esse tema típico, que tem um estilo particular, eu posso imaginar que esses textos todos pertencem, por exemplo, ao gênero carta. Então eu posso olhar o gênero como uma família de textos que compartilham características comuns. Por que, embora heterogêneos? Porque cada texto é único. Bom, e sim, cada texto visa uma ação. Ele busca, no caso, por exemplo, me comunicar com o outro, interagir com o outro, convencer. Aqui os PCNs trazem a noção de tipo de suporte comunicativo. O suporte, que era uma discussão bastante forte na época, pode ser, será o suporte seria, por exemplo, um jornal, uma revista, um CD, a tela do computador, enfim, existe uma discussão a respeito do suporte. Não é uma discussão que o Bakhtin tenha feito, mas novamente aqui nós vemos essa miscelânea de teorias, o que não é um problema desde que nós saibamos as origens dessas diferentes teorias. Então, mas, a meu ver, também mais importante do que o suporte é a própria interação discursiva diferente que esses suportes podem levar. Então, pensemos um exemplo. A carta é diferente do e-mail, não porque o e-mail está no mundo digital e a carta no mundo físico, mas porque por e-mail eu tenho novas possibilidades de interação discursiva diferentes da carta. Então, por um e-mail, por exemplo, eu posso me comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo por uma única mensagem e sem custos, ou com baixo custo. É diferente de uma carta, que se eu quiser enviar para várias pessoas, eu vou ter um custo mais alto. Por outro lado, isso não quer dizer que o e-mail tem apenas vantagens, são interações discursivas diferentes. Hoje, nós raramente mandamos cartas. Então, se eu, por exemplo, mandar uma carta para alguém desejando Feliz Natal ou desejando Feliz Aniversário, uma carta do mundo físico, isso com certeza vai mostrar que eu tenho um carinho especial para aquela pessoa, que eu dediquei meu tempo, ela representa muito mais do que, por exemplo, um simples e-mail. Bom, falam também da questão da extensão, sim, existem gêneros com diferentes tamanhos, e o grau de literariedade, que também não é uma questão que das minhas leituras Bakhtin tenha discutido. Tudo bem? E sim, os gêneros existem em número quase limitado. Toda vez que nós falamos, escrevemos, nós realizamos enunciados por meio de determinados gêneros discursivos, muitos dos quais, inclusive, principalmente os da oralidade, ainda nem nomeados ou não há um consenso acerca dessa nomeação. Vamos mais à frente, e aqui nós vamos entrar na seção Condições para o tratamento do objeto de ensino, o texto, comunidade e a diversidade de gêneros. Então, nós vamos ler na página 23 dos Parâmetros Curriculares Nacionais o seguinte: a unidade básica do ensino só pode ser o texto. Isso que nós estamos reforçando desde o primeiro vídeo dessa série. Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza temática, composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero constitutiva do texto precisa ser tomada como objeto de ensino. Aqui nós vemos claramente, novamente, os PCNs trazendo a noção de gêneros do discurso do Bakhtin e, inclusive, fazendo referência aos elementos constitutivos enunciados, o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Então, os PCNs vão dizer que os textos, ou seja, os textos realizados por meio de determinados gêneros discursivos, eles têm sempre certas características temáticas, composicionais e estilísticas, ou seja, características de um determinado enunciado
concretizado em um gênero discursivo específico. Bom, então os PCNs vão enfatizar, desse modo, a noção de gênero constitutiva do texto precisa ser tomada como objeto de ensino. Na verdade, a noção de gênero ela não é constitutiva do texto. O texto só se concretiza por meio de um determinado gênero discursivo. E aqui os PCNs trazem essa ideia. Na sequência, nós vamos ler na página 24 dos Parâmetros Curriculares Nacionais o seguinte: a compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, supõe o desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social. Vamos ver por partes essa citação. Primeira frase. Os PCNs estão, como eles fazem ao longo de todo o documento, distinguindo, diferenciando a compreensão da produção. Então, eles falam da compreensão oral escrita, a compreensão de textos orais escritos e a produção de textos orais escritos. Mas, embora os PCNs tragam essa nomenclatura texto, o tempo todo eles estão vinculando o texto à noção de gênero. Tanto assim que eles dizem: a compreensão é a produção de textos pertencentes a diversos gêneros, porque os textos só são materializados na forma de determinados gêneros discursivos. Então, nós vemos aí, mais uma vez, a centralidade da noção de gênero discursivo nos PCNs. Bom, a compreensão e a produção desses textos concretizados em gêneros supõe desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas na situação de ensino. Então, o objeto de ensino é o texto, que é concretizado em um gênero, da importância do professor entender o conceito de gênero, para que, inclusive, ele consiga entender que o gênero é uma articulação do sujeito no mundo real, com intenções comunicativas reais, direcionadas a sujeitos reais, para que ele possa, inclusive, desenvolver as capacidades de interação discursiva do seu aluno, do educando. Bom, e na sequência, eu também gostaria de chamar a atenção para essa segunda frase. É preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social. Existia muito forte na década de 80 e também aí na de 90, a ideia de que, aliás, essa ideia permanece até hoje, mas existia muito forte nessa época a ideia de que se o aluno aprendesse determinadas sequências textuais, novamente, a ideia de sequências textuais, que nós já falamos, né? E aqui, novamente, eu remeto a esse vídeo, Gêneros Textuais e Tipos Textuais, Gêneros Textuais, Definição e Funcionalidade, em que eu falo sobre isso. Então, o que nós temos é que, novamente, nós estamos falando de sequências textuais. É como se o aluno, se ele aprendesse a realizar determinadas frases, determinados períodos, determinados parágrafos que fossem descritivos, narrativos, injuntivos, argumentativos, expositivos, e ele soubesse combinar essas diferentes sequências textuais, ele seria amplamente capaz de escrever qualquer texto em qualquer gênero discursivo. Mas aqui, os PCNs eles já estão pontuando que isso é uma ideia equivocada. E sim, é uma ideia equivocada eu imaginar que eu aprendendo a realizar determinadas sequências textuais, eu sou capaz de produzir qualquer gênero discursivo. Porque vejamos, eu posso aprender a fazer uma sequência narrativa, mas a sequência narrativa que eu vou elaborar para compor um romance é diferente da sequência narrativa que eu vou ter em um relatório empresarial. Nos dois gêneros, é provável sim que hajam sequências narrativas. Sequências narrativas no romance para a própria condução do enredo, em sequências narrativas no relatório empresarial para que eu vá, como autor, contando para o meu leitor determinadas compras, vendas, procedimentos que foram adotados, enfim, contando a história a respeito da qual trata aquele relatório. Mas não é apenas saber determinados tempos verbais,
como fazer mostrar a questão temporal para o meu leitor? Eu tenho, na verdade, que entender que esses gêneros discursivos, eles se propõem a objetivos comunicacionais muito diversos. Então, no relatório empresarial, eu tenho um compromisso em mostrar a verdade e eu pretendo impactar, por exemplo, o meu chefe, o meu gerente, um grupo de investidores, um grupo de credores. Eu conto aquilo para determinados sujeitos, muito diferente do uso de uma sequência textual narrativa em um romance. Então não basta apenas eu saber determinadas sequências textuais, porque elas não vão funcionar para que eu consiga compor quaisquer gêneros discursivos. Pensemos, por exemplo, também hoje, né, algo muito comum. Então, o estudante ele escreve a redação no vestibular, seja no Enem ou em um vestibular específico, ou seja, ele foi bem sucedido, ele ingressou na universidade, ele sabe escrever um determinado gênero discursivo que é a redação de vestibular. Mas quando ele ingressa na universidade, ele tem dificuldade em escrever outros gêneros discursivos, como um resumo acadêmico, uma resenha acadêmica, um projeto de pesquisa. E aí muitos perguntam, mas ele não sabia escrever? Ele não dominava determinadas sequências textuais? Se ele dominava, bastava com que ele conjugasse essas sequências e escrevesse novos gêneros discursivos. Mas isso não acontece, porque não é apenas conjugar sequências textuais e olhar aquilo para um texto. Tem que olhar aquilo como um gênero do discurso que está dentro de uma situação comunicativa específica. Então eu tenho que entender, por exemplo, que em uma resenha acadêmica eu estou me colocando como um determinado autor interagindo com um determinado interlocutor com determinados objetivos comunicacionais. Por isso que existe essa crença equivocada de que eu dominando determinados recursos da escrita, nesses termos, determinadas sequências textuais ou tipos textuais, eu poderia escrever quaisquer textos de quaisquer gêneros. Isso não existe, porque cada gênero ele reflete condições específicas da comunicação humana. Então, ele vai muito além do texto. Para eu realizar bem uma resenha acadêmica, para eu realizar bem um resumo acadêmico, um projeto de pesquisa, eu tenho que entender coisas que vão muito além do texto, que vão incluir questões do discurso. Aí a importância de que eu não me prenda nessas questões meramente textuais, que são importantes para o desenvolvimento da escrita, mas não são suficientes para a realização adequada de um gênero. Então, o que nós vemos é que os PCNs eles já trazem isso, eles já estão dizendo, não adianta olhar apenas para questões textuais. Bom, então nesse vídeo nós olhamos aí como os PCNs eles trazem de uma maneira bastante próxima trechos que, de alguma maneira, praticamente parafraseiam um texto bakhtiniano, de como a questão do gênero discursivo ela é central para o gênero do discurso e como isso, portanto, vai impactar as propostas de ensino de aprendizagem de língua materna, mostrando por que, então, especialmente a partir dos PCNs, a noção de gêneros discursivos ela entra com tanta força na escola, nos materiais didáticos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar para indicar para o YouTube que você gostou desse vídeo, para que o YouTube distribua mais o conteúdo do canal, para que o nosso canal cresça e mais pessoas possam escutar. Então, se for importante para você, eu peço, por favor, que você compartilhe, curta, comenta. Vai me dizendo o que você está achando dessa sequência de vídeos. Se você já tinha lido os PCNs e já tinha olhado como os conceitos bakhtinianos são tão presentes nesse documento e foi justamente a partir daí que os conceitos bakhtinianos ganharam grande repercussão no ensino e, inclusive, também ganharam grande repercussão no mundo acadêmico, na universidade. Muito obrigado para você que me acompanhou aqui até o final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.